Olá pessoal, eu sou o Gustavo Gonzalez, embaixador da Projetou, e hoje falarei sobre um dos grandes nomes da arquitetura, Lina Bobardi. Lembrando que o link com o texto completo no blog da Projetou está na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta-feira saem novos conteúdos que irão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. Lina Bobardi foi um dos maiores nomes da arquitetura modernista ítalo-brasileira. Apesar de ter nascido em Roma, naturalizou-se brasileira após a Segunda Guerra Mundial. Se tornou uma das principais referências modernistas no Brasil e no mundo, com obras conhecidas por carregar pautas para debates de cultura, meio ambiente e patrimônio histórico. Dessa forma, o papel de Lina Bobardi se estende, indo além de suas obras, mostrando um posicionamento firme da arquitetura em relação a temas de importância social. Assim, muitas escolas de arquitetura ainda utilizam as suas obras e ideias como objetivo de estudo para a formação de novos profissionais. É fundamental que você saiba o que Lina Bobardi representa no meio arquitetônico, quais foram os legados deixados por ela e como se comporta a arquitetura a partir de sua colaboração no meio. Portanto, preparamos essa aula com um resumo da vida e obra de Lina Bobardi na arquitetura. Essa é a estruturação da aula, que falará desde a trajetória de Lina Bobardi na arquitetura até a conclusão. Aquilina de Enrico Bobardi, mais conhecida como Lina Bobardi, nasceu em dezembro de 1914 em Prati di Castello, em Roma. Desde muito nova, sempre manifestou seu talento para a arte, muito influenciada por seu pai, Enrico Bo, que era engenheiro, construtor e pintor, com quem praticava desenho desde os 10 anos de idade. Sua trajetória inteira foi marcada pela arte, traduzindo suas expressões inicialmente em pinturas de guache e aquarela, até se descobrir na arquitetura. Dessa forma, para além de suas obras mais famosas, há toda a sua colaboração para o mundo da arte e da arquitetura. Separamos alguns tópicos em ordem cronológica para que você possa acompanhar a trajetória de Lina Bobardi, ao longo dos anos desde seu nascimento até sua morte. 1914 até 1939. Lina Bobardi se dedicou à arte com seu pai desde muito nova e dedicou sua formação escolar e acadêmica nesse viés, inteiramente em Roma. Em 1933, finalizou sua graduação no Liceu Artístico e, em seguida, entre os anos de 1934 e 1939, frequentou a Facoltà de Arquitetura da Università degli Studi de Roma, sendo uma das únicas mulheres na turma. Assim, se formou como profissional da arquitetura aos 25 anos de idade, com um trabalho final de graduação voltado para o núcleo assistencial da maternidade e da infância. Seu primeiro projeto já contava com traços da sua identidade arquitetônica, com uma estrutura de concreto armado e vidro aparente. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, Lina decide se mudar para Milão, onde se associa ao arquiteto Carlo Pagani e funda o estúdio Bo e Pagani. Ao longo dos anos, desenvolveu diversos artigos para periódicos italianos, sozinha e em colaboração. E em 1944 foi convidada para co-dirigir a revista Domus. Um ano após o convite, em 1945, fundou a Quaderni di Domus, junto com Pagani, e no mesmo ano colaborou com Raffaele Carrieri e Bruno Zessi para a criação da revista A, Cultura della Vita. O objetivo principal era abordar temas da vida cotidiana a partir da realidade psicológica do pós-guerra. Em 1946, Lina Bobardi retorna para Roma, onde conhece seu futuro esposo, Pietro Maria Bardi, em uma visita ao estúdio de arte Palma. Ainda no mesmo ano, decidem vir ao Brasil, esperando encontrar prosperidade nas artes e a perspectiva de um cenário favorável à arquitetura. Nos primeiros meses, ficaram no Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo que recebeu mais oportunidade, quando foi convidada para fundar e dirigir o Museu de Arte de São Paulo, MASP. Em 1947, o casal se mudou para São Paulo e realizaram as primeiras instalações do museu, que se situava na Rua 7 de Abril. E em seguida, dedicou-se, junto com Pietro Maria, ao desenho de mobiliários modernos e industriais. Lina Bobardi se naturalizou brasileira em 1951 e completou seu primeiro projeto arquitetônico construído destinado a ser sua residência, a Casa de Vidro. Criou outros projetos vinculados ao MASP, como a revista Habitat e o Instituto de Arte Contemporânea, com a ideia de promover o ensino de design no Brasil. Com o objetivo de ensinar arquitetura, Lina se tornou professora de Teoria da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, entre 1955 e 1956.
Em 1957, iniciou os primeiros estudos para a nova sede do Museu da Arte de São Paulo, MASP, desta vez situado na Avenida Paulista. Um ano depois, foi convidada para fundar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, onde também deu conferências na Escola de Belas Artes e realizou alguns projetos arquitetônicos e de cenografia. A cenografia é um trabalho voltado para a criação de cenários para peças teatrais. Se você se interessa por esse assunto e quer conhecer mais, a Projetou preparou um curso de arquitetura efêmera e cenografia especialmente para você. Nos anos seguintes, se envolveu em exposições e entrou em contato com diversos artistas da vanguarda, como Pierre Verger e Glauber Rocha. Em 1964, voltou a São Paulo e no ano seguinte retomou os estudos de 3 projetos que estavam pendentes: um museu para o Instituto Butantan, um pavilhão de exposições no Parque Lage, este no Rio de Janeiro, e uma proposta para a praia de Tamambuca, em Ubatuba. Em 1966, deu continuidade ao projeto do MASP, adaptando e finalizando a concepção, inaugurando o museu apenas em 1968. Nos anos seguintes, Lina Bobardi se dedicou em sua grande maioria do tempo à cenografia teatral e cinematográfica. Colaborou com grandes nomes como José Celso Martinez Correia e Flávio Império, e em 1969 realizou a arquitetura cênica em parceria com Zé Celso na peça Na Selva das Cidades. Depois de longos anos se dedicando à cenografia, em 1977 retorna à arquitetura com o projeto do Centro de Lazer do Sesc Pompeia, que foi inaugurado somente em 1982. Seu último projeto desenvolvido foi a nova sede do Palácio das Indústrias para a Prefeitura de São Paulo em 1990. No mesmo ano, junto com seu marido, funda o Instituto Quadrante, hoje conhecido como Instituto Bardi, Casa de Vidro. Lina Bobardi faleceu no dia 20 de março de 1992 em São Paulo, com 77 anos, deixando uma marca na arquitetura moderna, se tornando referência mundial. Lina Bobardi teve uma grande importância para o movimento moderno da arquitetura no Brasil e no mundo, ultrapassando os limites da vanguarda. Seu estilo e identidade arquitetônica trouxeram diversas pautas sociais para debates, como questões sobre conforto térmico e sustentabilidade. É fundamental entender a importância de Lina Bobardi no movimento e como ela agregou positivamente para a arquitetura, trazendo essas questões como pontos primordiais para a concepção de um projeto. Além disso, Lina também trazia a discussão sobre a vivência fazer parte do projeto, criando de uma certa forma uma arquitetura mais participativa. Dessa forma, os usuários também tinham um papel importante na arquitetura, uma vez que a finalização desses espaços se dava pelo uso cotidiano. Lina Bobardi mesclava uma arquitetura moderna e vanguardista com a tradição popular, sempre considerando a vivência como parte fundamental da sua concepção de projeto. Ao longo de sua carreira, Lina Bobardi se envolveu em diversos projetos de grande sucesso, além de suas colaborações para revistas de arquitetura e para a cenografia. É importante conhecer suas obras arquitetônicas para perceber a aplicação de suas ideias e observar como inspiração e parte do ensino de arquitetura. Portanto, preparamos uma lista com as 5 principais obras de Lina Bobardi: Museu de Arte de São Paulo, Casa de Vidro, Sesc Pompeia, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Casa do Benin. O MASP é um dos projetos mais conhecidos de Lina Bobardi e um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. Situado na Avenida Paulista, o MASP até hoje recebe exposições e funciona normalmente aberto ao público, além de possuir uma área livre no térreo, abaixo do prédio suspenso por pilotis, para manifestações artísticas. A Casa de Vidro foi projetada para ser sua residência junto com seu marido, onde viveram por mais de 40 anos. A ideia da Casa de Vidro é integrar os ambientes com a natureza do lado externo da casa, trazendo esquadrias em vidro e até vegetações que entram no espaço interno da casa. Hoje a casa funciona como parte do Instituto Bardi e é aberta à visitação. Sesc Pompeia. A edificação que abriga o Sesc Pompeia recebeu o prêmio de 6ª melhor construção em concreto do mundo pelo jornal The Guardian. O projeto se trata também de dar um novo uso a um espaço obsoleto, uma vez que o local antes funcionava como uma fábrica. Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse projeto contou também com a colaboração de Oscar Niemeyer e fica no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O projeto é originalmente de Oscar Niemeyer, inaugurado em 1954. Porém restaurado e adaptado ao uso em 1982 por Lina Bobardi. Casa do Benin. Esse projeto foi inaugurado em 1988 e fica na Bahia, próximo ao centro histórico, representando a cultura africana.
A Casa do Benin é um espaço cultural que abriga um acervo com mais de 200 peças originárias do Golfo do Benin, reunidas em sua grande maioria por Pierre Verger em suas viagens e estudos. O local é aberto para visitação e imprime a identidade de Lina Bo Bardi com o uso do concreto e a mesclagem com a tradição local, trazendo uma arquitetura vernacular. Ao longo dessa aula, foi possível entender melhor sobre Lina Bo Bardi, sua trajetória e importância para a arquitetura brasileira. Lina Bo Bardi ainda é um dos nomes mais importantes para a arquitetura moderna mundial, inspirando e ensinando sobre concepção de projetos e ideias. A finalidade dessa aula é auxiliar o entendimento a respeito da vida e das obras de Lina Bo Bardi, para estudos e referências ou inspirações projetuais. Contudo, é indispensável uma pesquisa mais aprofundada, buscando consultar outros materiais específicos, sendo fundamental observar as principais necessidades do seu projeto de arquitetura. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela atenção.